Bom dia, caros amigos. É uma honra poder participar desse evento. E o tema que eu vou desenvolver é Rasgando o Véu do Esquecimento do Passado. Um estudo sobre birthmarks, memória extracerebral e reencarnação. O objetivo geral dessa pesquisa é perscrutar a imersão de fenômenos de birthmarks e memória extracerebral que ocorreu no século XX, na América, Ásia, África e em outras partes do nosso planeta, chamando a atenção de pesquisadores como Ian Stevenson, Emendra Banerjee e Hernani Guimarães Andrade, fazendo uma analogia às mesas girantes que chamaram a atenção dos eruditos no século XIX. No século XX, foi o fenômeno dos birthmarks e da memória extracerebral que chamaram a atenção dos pesquisadores. Os objetivos específicos é fazer um estudo sobre os conceitos de birthmarks, memória extracerebral, à luz da ciência. Então aqui nós vamos utilizar somente artigos e autores, da ciência. Então não vamos utilizar nenhum autor espírita. Num segundo momento, nós vamos denotar a alma, o perispírito e a sede da memória, aí sim, na visão espírita, autores espíritas. Então, no primeiro item, nós vamos estudar sobre a sede da memória, de acordo com a ciência, e no segundo item, nós vamos estudar sobre a sede da memória na concepção espírita. Infelizmente, em virtude do tempo, eu não vou apresentar o caso de birthmarks do livro Reencarnação no Brasil, de Hernani Guimarães Andrade. Vai ficar o suspense no ar. Ou vocês vão ler depois o artigo, ou ler o livro, Reencarnação no Brasil. Inclusive, um dos capítulos desse livro é o caso de um menino aqui da cidade de Franca. E toda pesquisa começa com uma provocação. Então, qual vai ser a nossa provocação? Qual a provocação dessa pesquisa? É sobre as imersões mnemônicas. O que é uma imersão mnemônica? É o reaparecimento de uma memória ou de memórias do passado. No caso especificamente, são memórias de uma reencarnação anterior ou de outra personalidade da criança. Então a pergunta é: as imersões mnemônicas e os birthmarks, um fenômeno do século XX, um fato novo, posterior aos estudos de Allan Kardec, ao rasgar o véu do esquecimento do passado, eles podem contradizer o pensamento de Kardec? Essa é a provocação. É essa pergunta que vamos tentar responder. Então, os fenômenos conhecidos como birthmarks são casos de criança de idade entre 3 e 6 anos que apresentam marcas congênitas, que são marcas de nascença, ou que se manifesta de um modo natural na criança, e que recordavam espontaneamente como que aconteceu a formação dessas marcas numa suposta vida anterior, quase sempre ligadas a traumas ou ferimentos, e que causavam, que eram causadas nessa vida anterior, inclusive causando a sua morte. E também a memória extracerebral, ou seja, essas crianças apresentavam essas imersões mnemônicas de origem reencarnatória. Isto é, as memórias de sua presumida vida pregressa, elas vinham à tona. Então é isso que vamos estudar. E por que rasgando o véu do esquecimento do passado? Porque nós encontramos na codificação espírita, em vários livros, Allan Kardec e os espíritos superiores explicando por que é importante o esquecimento do passado. Esse assunto que já foi debatido aqui por outros pesquisadores, Então, Kardec ele explica que em alguns casos seria um fardo insuportável para a pessoa,
né, ter o conhecimento do passado. Então, na obra de Kardec, nós vamos ver que o passado, né, não interessa na vida atual. E eu vou falar só de 3 pesquisadores que estudaram o fenômeno dos birthmarks e da memória extracerebral. O primeiro deles é o professor Dr. Ian Stevenson. Ele é canadense, morava nos Estados Unidos, professor na Universidade de Virgínia. Ele não é espírita, não fez nenhuma pesquisa religiosa. A pesquisa dele é científica e ele catalogou 2.600 casos de birthmarks e memória extracerebral e estudou mais de 600 casos, viajando pela África, Ásia, né? Ele veio até o Brasil, ele foi para a Índia, para o Líbano, Turquia, etc. E o mais importante é o que Ian Stevenson, ele criou uma metodologia para estudar esses fenômenos, né? E também publicou mais de 200 artigos em periódicos científicos. Ian Stevenson é considerado a maior autoridade internacional sobre esse assunto. E o livro dele, 20 casos sugestivos de reencarnação, é a principal obra dele dentro dessa temática. Então veja, nós temos aqui um professor dos Estados Unidos que viajou o mundo sendo patrocinado para fazer uma pesquisa sobre os birthmarks e reencarnação. Outro também estudioso desse assunto é o professor indiano Hemendra Banerjee. Banerjee foi diretor do departamento de parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. E ele era pesquisador, PhD, escritor, catalogou mais de 3.000 casos, tendo estudado aproximadamente 1.100 casos. Não é pouca coisa. Então, muitas crianças apresentavam esses fenômenos, né, no século XX. E ele estudou vários casos na Índia e viajou também para diversos países do Oriente e também para o Ocidente. Ele foi para os Estados Unidos, ele veio ao Brasil, se encontrou com Chico Xavier e também viajou pelo Sri Lanka, Turquia, entre outros países. A principal obra dele é o livro Vida Pretérita e Futura, principal obra dele sobre esse assunto. E o brasileiro, o professor espírita Hernani Guimarães Andrade, que foi professor visitante na Universidade John Kennedy, na Argentina. Ele é conhecido internacionalmente pelas suas pesquisas sobre psicobiofísica, reencarnação, poltergeist, campo biomagnético, transcomunicação instrumental e demais fenômenos paranormais, né? E o livro dele, o principal livro dele sobre reencarnação, é o livro Reencarnação do Brasil, que inclusive eu selecionei um caso desse livro que ilustra tudo o que nós estamos falando aqui. Mas esse caso só lê no artigo, que posteriormente será publicado, e vamos estar falando sobre isso no nosso, tanto no nosso canal do YouTube como no Facebook. Bom, a metodologia que eu escolhi foi a pesquisa bibliográfica e documental de abordagem qualitativa, intencionada em evidenciar a metodologia do Ian Stevenson, que estudou cientificamente esses casos de birthmarks e memória extracerebral. Vejam, o livro dele, ele fala em casos que sugerem reencarnação. Então ele também teve esse cuidado para falar assim, é reencarnação. Não, mas sugere reencarnação. Os casos, muitos casos que ele estudou. E para validar a sua pesquisa, o Ian Stevenson, ele utilizou das seguintes hipóteses explicativas: fraude, criptomnésia, memória genética, percepção extrasensorial, idiosincrasia e reencarnação. Ou seja, ele criou uma metodologia
para mostrar se era fraude ou não, se era uma criptomnésia ou não, se era fruto de memória genética ou não, né? E assim por diante. E em muitos desses casos, ele chegava à conclusão que eles sugeriam reencarnação. Isso é um dado muito importante para o século XX, né? Sobretudo para os estudos do espiritismo, da reencarnação dentro do enfoque espírita. Ele também fazia entrevistas orais com a criança, com a personalidade dessa criança numa suposta vida anterior, fazia entrevistas com os familiares, com a comunidade, e também observava as reações da criança, da sua família, dos seus amigos, né? Fazia a transcrição das entrevistas e, quando era possível, ele levava a criança até o local onde ela afirmava que tinha vivido. E aí os relatos são muito interessantes dessas crianças. Casos que encontravam os filhos, filho com 90 anos de idade, com particularidades que ninguém sabia, e casos, inclusive, em que a criança falava um outro idioma, que os pais não tinham conhecimento. Então é muito interessante esse estudo que foi feito por esses pesquisadores. Bom, como resultado da nossa pesquisa, vamos falar um pouco então sobre birthmarks e memória extracerebral à luz da ciência. O David Mears, por exemplo, ele define a memória como a aprendizagem que persiste através do tempo. Então, o que é memória para o Mears? A aprendizagem que persiste através do tempo. Ou as informações que foram armazenadas e que podem ser recuperadas. Informações armazenadas que podem ser recuperadas. Isso é memória. O Base, ele vai falar da sede da memória, fazendo uma pergunta. Mas afinal, onde estão armazenadas as memórias no cérebro? E veja que o Base, ele já indica, né, o local onde que ficam essas memórias, no cérebro, né? E aí a resposta dele: as memórias de longa duração, nesse caso específico, memórias de longa duração, ficam armazenadas nas mesmas regiões corticais onde foram armazenadas, ou melhor, onde foram processadas. Então, a sede da memória fica no cérebro, em regiões corticais onde elas foram processadas. Isso é a voz da ciência. Existem diversos tipos de memória. Isso é importante. Agora, nós escolhemos a classificação de Mourão Júnior e Faria, que divide elas didaticamente em 3 tipos de memória. E nós vamos ficar por aqui, porque só isso já dá um longo debate, né? Então eles falam em memória sensorial, que é a memória visual, auditiva, tátil, olfativa e degustativa, perdão. Ele fala de memória de trabalho, né, que é ultra rápida, e a memória de longa duração, que no caso é uma memória semântica, processual e episódica. Agora, a memória extracerebral, esse termo foi cunhado pelo professor Banerjee, o indiano, que pesquisava esses fenômenos, né? E ele se refere às memórias de uma vida pregressa, ou as imersões mnemônicas de origem reencarnatória. Ele poderia simplesmente falar assim, memória da criança, né? Memória de uma outra encarnação. Não, ele usa o termo memória extracerebral. Quer dizer, são memórias que não ficam no cérebro. Interessante que é um cientista que está falando isso. É um pesquisador, é um acadêmico, né? Então a memória extracerebral, ela não é armazenada no cérebro. E que memória é essa? É memória de experiências de outras vidas, de outra personalidade dessa criança. E qual que é a sede da memória, então? Embora não exista consenso na área médica, o Weil
ele afirma que a memória ela não precisa necessariamente ser armazenada no cérebro. Olha, gente, é um cientista que está falando isso. Então, se ela não precisa necessariamente ser armazenada no cérebro, aonde que ela fica? Para Weil, a memória, de fato, ela não se encontra em lugar nenhum e parece estar em toda parte. Então, veja, essa é a visão da ciência. Alguns cientistas vão dizer que ela fica armazenada no cérebro, nas regiões corticais onde foram processadas, e outros vão dizer que a memória não fica necessariamente armazenada no cérebro e que ela fica em lugar nenhum ou em toda parte. Ok? O Hernando Guimarães Andrade, o livro que ele escreveu, Reencarnação no Brasil, ele escreveu esse livro de uma maneira científica. Então, apesar dele ser espírita, ele escreveu um livro de pesquisa científica. Por isso que nós estamos colocando o conceito dele de birthmarks. Tá? E ele fala o seguinte, abre aspas, o Dr. Ian Stevenson e o professor Emendra Banerjee assinalaram inúmeros casos de crianças que recordavam de uma encarnação anterior, na qual sofriam ferimentos mortais. Tais pacientes, ao nascer, traziam marcas ou cicatrizes no corpo, nos lugares correspondentes àqueles que receberam os ferimentos que causaram a sua morte, né? Nessa suposta reencarnação pregressa. A tais marcas de nascença reencarnatória foi dado o nome de birthmarks, que é um termo em inglês. Agora nós vamos falar um pouco sobre a alma, o perispírito e a sede da memória na visão espírita. Um tema um pouco polêmico no meio espírita. O Gabriel Delany, ele vai dizer o seguinte, que a memória é uma faculdade simplesmente orgânica. A memória não é uma faculdade simplesmente orgânica, ligada ao cérebro. Então, Gabriel Delany vai dizer o seguinte, a memória não fica armazenada no cérebro. Então, onde que ela fica? Segundo Gabriel Delany, ela reside em uma parte indestrutível que nós espíritas chamamos de perispírito. Então, para o Gabriel Delany, a memória fica armazenada no perispírito. E o Leon Denis, a Joana de Ângeles, espírito, o Emmanuel, espírito, eles são uníssonos com Gabriel Delany, ao afirmar que o perispírito é a sede da memória. Então, aqui nós temos um grupo de espíritos que nos trouxeram livros a partir dos final dos anos 30, anos 40, anos 50, 60, né? E até pouco tempo atrás, no século 20, trouxeram uma série de livros com essa informação, que o perispírito é a sede da memória. E consoante o André Luiz, espírito, que também vai nessa linha, né? O perispírito, segundo André Luiz, é constituído de vários corpos, que vão se sobrepondo até atingir o seu formato mais puro e quintessenciado, sendo os principais. Né? Então, quais os principais corpos, né, que o perispírito tem? O corpo etérico ou duplo etérico, segundo André Luiz, o corpo espiritual ou corpo astral, e o corpo mental, que é, segundo ele, a sede da memória. Né? Então, esses aí, segundo André Luiz, corpo etérico ou duplo etérico, corpo espiritual ou astral, e o corpo mental ou envoltório sutil da mente, que é onde fica a sede da memória, também no perispírito. Né? E o professor Décio Iandoli Júnior, em consenso, né, ele diz o seguinte, já é consenso a informação de que o perispírito é composto de várias camadas de densidades diferentes, que, no entanto, não possui limites precisos, interpenetrando-se mutuamente. Veja, o Iandoli Júnior, ele está corroborando com o André Luiz. Só que o André Luiz dá o nome de corpos, né?
E o Yanduri Júnior, ele fala que ele é composto de várias camadas. E ele não dá o número exato, né? Porque essa divisão do André Luiz também é didática. Então, a questão maior não é quantos corpos tem o perispírito, mas que ele é constituído de vários corpos ou de vários fluidos. Mas vamos ver o que Allan Kardec fala sobre isso. Por exemplo, na Revista Espírita de 1861, Kardec vai dizer o seguinte, que o perispírito é uma condensação do fluido cósmico universal. Ou seja, o perispírito é um tipo de matéria. O perispírito é matéria, muito embora uma matéria imponderável. O perispírito, segundo Kardec, é o corpo fluídico do espírito. E, geralmente, ele conserva a feição da sua última encarnação. É também chamado por Kardec de envoltório semimaterial ou elo de ligação entre a alma e o corpo físico. Ele é o intermediário de todas as sensações que a alma percebe e atua sobre os órgãos do corpo. E é o veículo do pensamento, o instrumento da sua ação. E, por fim, ele faz, segundo Allan Kardec, analogia com a luz, a eletricidade e o oxigênio. Então, o perispírito é um fluido que se parece mais com a luz, com a eletricidade ou com o oxigênio, muito embora ele conserva a feição da última encarnação. O que nós precisamos entender é que o perispírito não é corpo físico. Então tem pessoas que vão confundindo. Porque o perispírito ele tem coração, ele tem rim. Mas o médium viu o espírito e o rim dele estava comprometido. Então daqui a pouco nós vamos falar o que é isso, segundo Kardec. Bom, no livro A Gênese, no capítulo 14, para mim é uma bíblia, os fluidos, é um dos principais textos de Allan Kardec, o capítulo 14 do livro A Gênese. Então, lá, Kardec vai dizer o seguinte, sendo os fluidos o veículo do pensamento, o pensamento, atua sobre os fluidos. O perispírito é um fluido, como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, eles, os fluidos. O perispírito é um fluido, como o ar nos traz o som. Há nesses fluidos ondas e raios de pensamento. Olha só, há no perispírito ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem. Porque o pensamento é uma coisa, o perispírito é outra. O pensamento, ele não é matéria, tá? Então, por isso que os raios de pensamento, eles não se confundem com o perispírito, tá? Os fluidos, ainda segundo Kardec, os fluidos que compõem o perispírito, veja, aqui está no plural. Os fluidos que compõem o perispírito são muito etéreos, não suficientemente materiais para vós. Mas são materiais e são etéreos. Veja, gente, que aqui eu vejo uma aproximação entre Kardec e André Luiz. O que André Luiz chama de corpos, corpo astral, né? Corpo mental, Kardec fala em fluidos. O Deste Andali também fala que o perispírito é formado por mais de um fluido. Então eu vejo que eles estão falando a mesma coisa. O que nós precisamos, na minha opinião, é interpretar a fala de André Luiz. Nós não precisamos casar com o termo corpo mental. Não precisamos casar com esse termo. É um fluido. Que nome ele tem? O que isso importa? O que importa, na verdade, é entendermos que o pensamento é atributo do espírito. Veja lá, ainda no capítulo 14, é sobre a fotografia do pensamento. Esse texto é muito bom. Então Kardec fala assim, abre aspas, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico. Então quem é que cria a imagem? É o pensamento. O pensamento é atributo do espírito. Agora, aonde ele reflete? No perispírito. Onde nós olhamos, onde nós observamos, onde nós vemos? Nós vemos o fluido que é matéria. Nós vemos o perispírito.
nós vemos o corpo do espírito, tá? Então tá lá, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar outro. Olha o exemplo de Kardec, tendo um homem a ideia de matar outro. Seu corpo fluídico, seu perispírito, é posto em ação pelo pensamento. Então ele pensou em matar o outro. Pensamento é atributo do espírito. Só que o pensamento põe o perispírito em ação, né? E ele, perispírito, executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena é pintada pelo perispírito. Compreende? Então a sede da memória está no espírito, né? Só que ela se pinta no perispírito, né? Ou se reveste como no espelho, no perispírito, tá? Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma, que é o espírito encarnado, repercutem no envoltório fluídico, que é o perispírito. Allan Kardec, Revista Espírita de 1869, está hoje perfeitamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento às atividades do espírito, que esse desenvolvimento é assim um efeito e não uma causa. Olha, gente, vejam só, os órgãos cerebrais, estou falando do cérebro, né, correspondentes às diversas aptidões, são o quê? O efeito e não uma causa. Qual que é a causa? É o espírito. Ok? Livro dos Espíritos agora, né? A respeito do período de intermissão, o Hernani Guimarães Andrade, ele chama de período de intermissão o período em que o espírito fica na erraticidade, no espaço, entre uma encarnação e outra. Então, a respeito do período de intermissão, Allan Kardec esclarece que na gestação, o espírito reencarnante passa por um processo de esquecimento do passado. E que, abre aspas, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, o que resultaria, talvez, nos mais desastrosos efeitos para as relações sociais, nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado. Melhor é que ele se lance um véu. Então veja, aqui Allan Kardec está falando que é importante o véu sobre o esquecimento do passado. Quer dizer, que nós não temos que lembrar do passado, né? E diferentemente de Kardec, o que nos diz o Hernani Guimarães Andrade? Que quando o período de intermissão é um período curto, quando o espírito fica pouco tempo no espaço, na erraticidade, entre uma encarnação e outra, né, isso pode provocar na criança, quando ela nasce, emersões mnemônicas de origem reencarnatória, relacionados ao gênero de morte da personalidade anterior da criança, né? Principalmente quando essa morte foi provocada por traumas e sofrimentos. Então, nesse caso, o esquecimento do passado ele não se completa, porque o período de intermissão foi muito curto. E o espírito ele irradia para o perispírito e, consequentemente, para o corpo físico, as suas angústias e perturbações. Por isso que a criança nasce com os sinais, as marcas de nascença, os bitmarks, e num determinado momento emerge as suas memórias da última encarnação. Então há contradição no pensamento de Kardec? Porque Kardec fala que é importante o esquecimento do passado. Só que o Hernani Guimarães Andrade, Ian Stevenson, o professor Banerjee, estudaram vários casos de crianças que recordavam memórias de vida passada. Então há contradição? Não, não há contradição. Então vamos ver o item 223 de O Livro dos Espíritos. Pergunta:
A alma reencarna logo depois de haver separado do corpo? É isso que Kardec pergunta. Se a alma, se ela reencarna logo depois, quer dizer, o sujeito lá morreu. Logo depois ele já reencarna? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos assim respondem. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Ora, gente, veja, aqui os espíritos estão dizendo que isso é um fenômeno raro, mas que ele existe. Tanto existe que no século XX houve uma explosão desse fenômeno, chamando a atenção dos pesquisadores, chamando a atenção dos homens da academia. Né? Olha lá o Kardec falando, essas lembranças vivazes são muito raras. Depende um pouco do gênero de morte, que de tal modo o impressionou. Só raramente Deus o permite. Aqui de novo Kardec corroborando com Hernani Guimarães Andrade. O Hernani Guimarães Andrade também fala isso. Né? E os outros autores também. Que foi uma morte muito sofrida, que a criança teve traumas. Então ela traz esses traumas e nasce com as marcas no seu corpo físico. Então nós podemos concluir que o pensamento se reflete no perispírito, como no espelho, que o perispírito exterioriza os arquivos fluídicos da memória, que é um atributo do espírito, que é o ser pensante. O pensamento é a causa primeira, sendo a exteriorização do perispírito um efeito consecutivo e não uma causa. Né? Quanto ao perispírito ser ou não constituído de várias camadas, de densidades diferentes, né? Ou de vários fluidos, ou de vários corpos, eu considero que esse tema ele merece ser melhor desenvolvido numa nova pesquisa. Kardec ele apregoa que no período de gestação o espírito passa por um processo de esquecimento de vidas passadas. Não obstante, corroboramos, quer dizer, concordamos, eu concordo com a inferência do Hernani Guimarães Andrade, quando diz que quando é um período de curta intermissão, aliado ao gênero da morte da criança, né, então o processo de esquecimento do passado, ele não se completa. Né, e o espírito irradia as suas angústias para o perispírito, né, as suas perturbações para o perispírito e, consequentemente, para o corpo físico. Né? Então, ao nascer, a criança apresenta os sinais de birthmarks e, aos poucos, emerge a sua memória extracerebral. Não é pretensão nossa, gente, esgotar o assunto, nem dizer a última palavra sobre ele. Pelo contrário, pretendemos aqui suscitar novos apontamentos, discussões, reflexões, no sentido de contribuir com o desenvolvimento da ciência espírita e trazer para o debate a importância das pesquisas científicas sobre reencarnação, né? E fomentar novos pesquisadores a trilhar esse campo. Um grande abraço para vocês, muito obrigado e até outra oportunidade.